Acabamos de aterrissar na cidade de Chengdu depois de 11 horas de voo saindo da cidade de Mohe, que é o ponto mais ao norte da China. E não sei vocês, mas para mim parece uma completa loucura que depois de voar por 11 horas a gente ainda não tenha saído desse país. A questão é que Mohe é uma cidade que não é tão bem conectada quanto Pequim ou Xangai, e por isso não podemos chegar diretamente a Shenzhen, que é onde realmente moramos. Mas isso tem suas vantagens. Isso porque Chengdu é um destino turístico super importante pelo seu patrimônio histórico e cultural. Além disso, é o lar do mítico panda gigante e, na minha opinião, tem a melhor gastronomia do país, e dizem que é a mais apimentada. Então vamos aproveitar essa parada para mostrar para vocês mais uma cidade antes do ano acabar. Bem-vindos à cidade de Chengdu. Tem um ringue muito famoso, muito viral na internet sobre uma atração turística que é uma espécie de fonte em forma de bambus e que se ilumina à noite. É realmente espetacular e é o último destino que vamos visitar hoje, mas fiquem até o final do vídeo porque os outros lugares também são incríveis. Nossa primeira parada de hoje é nada mais nada menos do que a reserva do panda gigante de Chengdu. Este é um lugar que colocou Chengdu nas grandes ligas do turismo. Passou de ser uma cidade turística para ser uma cidade super turística. E não é para menos. Durante muitos anos, este foi um dos poucos lugares no mundo onde você realmente podia ver um animal dessa espécie. E é que o panda gigante ficou durante anos classificado como uma espécie em perigo de extinção. Hoje em dia, graças aos esforços deste lugar e de muitas outras reservas, conseguiu-se aumentar a quantidade de exemplares em todo o mundo. Por isso, o panda gigante agora, em vez de ser considerado uma espécie em perigo de extinção, é uma espécie vulnerável. Mas enfim, chega de explicações. Vamos começar logo a explorar este lugar porque ele é gigante. Como eu disse, é uma reserva, não é um zoológico. É um centro dedicado à preservação, à reprodução, ao cuidado desse animal e à educação sobre essa espécie, e por isso esse recinto está localizado e construído como se fosse em uma espécie de floresta, onde cresce naturalmente o principal alimento desse animal, que é o bambu. Estou muito feliz de poder estar aqui antes do final do ano, porque Chengdu é um lugar que não conseguimos incluir na série dos 88 dias. É um lugar que por si só já atrai muito turismo. Queríamos dar atenção e protagonismo para outras cidades que talvez vocês não conheçam ou nunca tenham ouvido falar. Mas sem dúvida é um lugar que vale muito a pena. Aqui temos uma estátua muito famosa que é essa do panda dourado, onde Max tirou uma foto quando era pequeno. E é que o pai do Max é super fã de pandas. Eu me lembro que quando viemos no começo do ano, ele nos contou uma quantidade impressionante de informações. A vulnerabilidade dessa espécie hoje em dia e a razão pela qual ela esteve em perigo de extinção por tanto tempo foram causadas por diversos motivos. A destruição do seu ecossistema fazia com que sua principal fonte de alimentação fosse mais difícil de encontrar, porque esses animais se alimentam basicamente de bambu e só. Como podem ver, estamos totalmente cercados de bambu. Chengdu é uma área onde essa planta cresce naturalmente e de forma muito abundante, e é por isso que essa reserva também está aqui. Mas outro motivo pelo qual o panda gigante acabou se tornando uma espécie em perigo de extinção é que eles têm muita dificuldade para se reproduzir. As fêmeas dos pandas geralmente são férteis de 2 a 3 dias por ano. Isso obviamente limita muito as oportunidades em que uma fêmea pode engravidar e assim preservar a espécie. Além disso, os pandas costumam ser animais que vivem muito isolados e isso reduz as oportunidades de acasalamento. E o terceiro problema é que provavelmente vocês já viram em alguns vídeos nas redes sociais que o panda é um animal muito adorável, mas um pouco desajeitado. E é que como os filhotes são tão pequenininhos e as mães são tão grandes, muitas vezes acabam matando-os sem querer por querer brincar ou simplesmente porque caem em cima deles. É algo triste, mas literalmente faz parte da natureza deles. Enfim, já percorremos um bom caminho. Ao longo de todo este recinto, vocês podem encontrar várias placas de diferentes lugares onde podem ver pandas.
Embora aqui na China se diga popularmente que você não vem a esta reserva para ver pandas, mas sim para ver pessoas. Max está investigando no caminho para ver os pandas, já que ainda não vimos nenhum. E o que você achou, Mitzi? Nesse caso, descobri que os pandas podem comer até 38 quilos de bambu e que sua dieta é composta em 99% por essa planta. Como é possível que eles consigam mastigar algo tão duro? Eles usam como andaimes aqui na China, imaginem só. Outra curiosidade é que os filhotes de panda pesam apenas 100 gramas quando nascem, e diferente de outros ursos, os pandas não hibernam. Porque, ao que parece, a própria dieta de bambu não dá energia suficiente para que eles possam passar o inverno inteiro deitados, então precisam continuar comendo bambu. Por isso comem o dia todo. Essas são as diferentes instalações das quais eu estava falando para vocês. Temos várias vilas e também temos uma chamada Creche do Sol do Panda Gigante, que acho que está temporariamente fechada. É uma pena, eu queria ver filhotes de panda, mas tudo bem, acho que chegamos à nossa primeira vila, como eles dizem, aqui tem pandas. É que esses terrenos são enormes, os pandas podem estar lá atrás na floresta, em alguma outra parte sim, eles estão lá, mas não podemos vê-los. É por isso que eles têm as diferentes vilas, para que você tenha várias localizações desse grande terreno onde talvez estejam os pandas. Olhem, tem um panda sim, mas ele está ali mais para trás, está dormindo, na verdade não está muito ativo, não sei se agora é a hora da soneca para ele. Vamos para outra vila para ver se temos mais sorte. Uma curiosidade sobre essa reserva é que cada panda tem seu próprio nome. Eles colocam aqui uma plaquinha com o tipo de personalidade que ele tem, se gosta mais de comer, dormir, o nome da mãe e do pai, como eles se chamavam. E por sinal, outro animal que vocês podem viver aqui são os pandas vermelhos. Eles possuem várias vilas para essa espécie e vocês devem se perguntar por que o panda vermelho tem esse nome. Se nem é um urso, não tem nada a ver com o panda gigante. Eles não são relacionados, não são da mesma família taxonômica nem nada. Na verdade, o panda vermelho pertence mais à família dos guaxinins. Daqui a pouco vamos lá ver eles. Como eu disse, aqui eles dizem que vêm ver pessoas e não pandas, e esse é o melhor indicador de onde o animal realmente está. Onde vocês virem pessoas é onde vão ver pandas, se não tem gente, não tem pandas. Agora sim parece que chegamos a um lugar onde podemos ver pandas. Desse lado tem pandas pequenininhos e desse lado tem pandas mais velhos, eles são muito fofos. E sim, ver pandas na vida real é exatamente como ver aqueles vídeos nas redes sociais em que eles estão dando cambalhotas espalhados por aí. Assim são os pandas. Se eles têm alguma dificuldade para se mover ou se cansam ou algo assim, vocês podem pagar pelo ônibus que leva vocês por todo o parque e podem usá-lo durante o dia inteiro. Não é que vocês pagam por trajeto, mas sim pelo uso do dia, podendo subir de forma ilimitada. Eu entendo, porque sei que esse não é o único lugar que vocês vão visitar se vierem para Chengdu, e provavelmente vão ficar muito cansadas. Que fofo, ele está fazendo carinho no amiguinho como se estivesse tentando acordá-lo para ver se brincam por um segundo, porque é o único tempo que eles podem brincar. Esse animal passa o dia todo comendo porque até se mover gasta muita energia para ele. Esses momentos em que eles estão rolando são menos frequentes do que vocês imaginam? Além dos pandas, também há lugares onde você pode se divertir ou comer. Por exemplo, aqui temos uma loja de chá e pelo que vi também tem um lago com cisnes. Capricharam aqui, hein? Uau! Olhem, este é o restaurante onde vamos comer, o restaurante mágico dos pandas. A temática desse restaurante, claro, tem tudo a ver com bambus. E outra coisa que me anima muito em vir para Chengdu é a comida. Entre todas as comidas que existem na China, provavelmente a comida de Sichuan, que é a comida da província onde estamos agora, é a nossa favorita, picante e deliciosa. Desta vez temos uma comida mais variada. Temos carne bovina com tomate, carne bovina com pimentões, carne ou vegetais picados que você pode misturar com pãezinhos, alguns camarões também. E isso provavelmente é algo como frango ao molho de laranja. Vamos experimentar essa carninha daqui. Gostoso. Aqui temos, claro, as barraquinhas informais de lembrancinhas. Tem de tudo, desde mochilas em forma de panda, chaveiros para você levar para a sua família, pelúcias de panda vermelho, de panda normal, até bonecos cabeçudos.
Na verdade é tudo muito, muito variado e você pode até comprar esse tipo de colete e já sair usando. Não é muito o meu estilo, mas também não é uma má ideia, eu acho até legal. Agora estamos chegando ao templo de Wuhuo, outro dos principais pontos turísticos de Chengdu e super recomendado para mergulhar na arquitetura, cultura e história local. Como vocês podem ver, temos aqui alguns edifícios chineses clássicos, e o que eu não entendo é porque eles têm esses pergaminhos aqui. Na verdade, seria muito difícil para mim lê-los, e eu não sou uma especialista em chinês mandarim, podem ter certeza. O que nos disseram é que essa tartaruga, ou dragão, ou não sei que tipo de criatura é. Tem que tocar porque dá sorte, isso ninguém pode negar. Toquem, se vocês virem, não deixem de aproveitar a sorte de tocar essa estátua. Vamos seguir em frente. Por quê? Este complexo de templos tem nada mais nada menos do que 15 hectares de extensão territorial, o que o torna um dos templos mais importantes e grandes da província de Sichuan. É uma pinha, vejam como estão restaurando por fora, mas podemos ver por dentro a estátua dourada que está ali. Essa figura dourada que temos aqui. Esse grande senhor é nada mais nada menos do que Liu Bei, como está escrito ali. Na época dos Três Reinos, ele foi a pessoa que fundou e liderou o reino cuja capital ficava em Chengdu, que é a cidade onde estamos agora. Se vocês não sabem nada sobre esse período histórico dos Três Reinos, não se preocupem, eu também não sabia, mas agora posso contar para vocês. Os Três Reinos foi um período histórico muito turbulento da China, no qual o território estava dividido em três. E os governantes de cada um desses reinos estavam continuamente lutando e batalhando para obter o controle do país. Devido à sua importância, esse período foi retratado em romances como O Romance dos Três Reinos, que é um dos 4 grandes romances clássicos do país. E até hoje existem também videogames, filmes e obras baseadas nesse período histórico tão importante. Esses lugares na China que são chamados de templos não são como o que a gente chamaria de templo, talvez em nossos países. Digamos que no México um templo pode ser uma igreja, né? Mas normalmente é composto por uma única edificação. Na China, um templo pode ser um recinto muito, muito grande com várias estruturas. E cada estrutura é dedicada a um governante diferente, a uma pessoa importante diferente da cidade. Não necessariamente precisam ser santos ou divindades, podem simplesmente ser dedicados a personagens muito importantes e históricos deste país. E se vocês pensarem bem, na época imperial da China, o imperador era considerado o filho do Deus do céu, então era como ter uma divindade na terra. E uma das coisas de que eu mais gosto nesse tipo de lugar, nos templos e nos jardins chineses, é que você pode fazer uma boa caminhada, aproveitar o clima agradável, por exemplo, nessa época, admirar os edifícios, aprender um pouco da história. Como eu estou dizendo para vocês, é realmente um ambiente muito agradável e muito relaxante, e uma maneira bonita de conhecer esse país. Mas eu acho curioso como na China, um templo também é como uma espécie de centro comercial, né? Aqui eles têm o prédio dedicado à pessoa importante, esses 2 lugares que são para você acender seu incenso, sua oferenda, etc. E ali atrás temos uma loja de chá, o acesso à rua antiga, máquinas de venda automática, lojinhas de lembrancinhas. Não falta nada, obrigada. Nossa, não sei se esses prédios foram construídos para fazer a cafeteria onde vamos tomar um cafezinho, mas está muito legal. Fica dentro do templo. Também, olha só. Essa belezinha que acabaram de trazer pra gente. É um panda e por mais que pareça mentira, é comestível, mas é tão fofo que nem deveria estar nessa categoria. Eu admito, faz você, sacrifica ele. Ele tem... Geleia, está realmente bom. Vamos compartilhar, é o último que sobrou e não me surpreende porque está muito bonito. Nosso plano original era ficar no centro de Chengdu, mas acabamos decidindo participar de um passeio e visitar lugares mais afastados da capital da província, que, como vocês sabem, é o que mais nos interessa. E por isso estamos agora às 5 horas da cidade, sim, às 5 horas para visitar outros lugares relevantes da época dos Três Reinos. E é que naquela época, Liu Bei, o fundador do reino Shu, cuja capital era Chengdu, mandou construir uma série de estradas cujas rotas cobriam mais de 1000 quilômetros e conectavam Chengdu com cidades tão importantes como Xi'an.
passando por lugares como a antiga vila de Qingxi, que é onde estamos agora. Qingxi era um lugar muito importante por sua abundância de terras férteis, mas também por sua cultura e espiritualidade. Esta cidade não fica tão longe de Chengdu quanto parece, mas a província de Sichuan tem um terreno muito montanhoso e é por isso que demoramos tantas horas para chegar. Esta vila se tornou muito popular por sua aparência pitoresca e seu entorno natural. Lar do panda gigante e do antílope das florestas de Sichuan, esta vila teve um papel importante na rota do chá e do cavalo. Chama Gudao, em chinês, uma das redes comerciais mais relevantes da China antiga e que conectava o sudoeste do país. Principalmente las provincias de Sichuan, Yunnan e Tibete. Nessa rota, Qingxi servia como local de descanso e abastecimento, mas a apenas 2 horas de Qingxi fica o vilarejo de Guanyin-Jianggu. Parte da mesma rota que eu estava comentando e onde estamos neste momento. Neste lugar fica o antigo passo de Jianmen e para quem não sabe o que é um passo, eu também não sabia. É um trecho desse tipo de rotas que é estreito ou de montanha e de difícil acesso. Neste passo fica o famoso portão de Jianmen, que antigamente servia para controlar o tráfego deste trecho, como eu estava comentando. Este lugar ficou ainda mais popular nos últimos anos nas redes sociais. Por ter um percurso como o que fizemos em Huashan, no qual você caminha à beira do precipício de uma montanha muito alta. Neste caso, não vamos poder fazer isso porque, como vocês podem ver, está nublado e também está chovendo. Chovendo. Cansei, mas que vocês saibam que chova, troveje ou relampeje, eu vou levar vocês para passear, pois aqui vem todo tipo de gente, está cheio de crianças, parece que há muitas excursões escolares. Ni hao. Eles adoram falar inglês. Bem-vindos a esta nova sessão que vamos chamar de peças de tecnologia localizadas em lugares bem aleatórios da China. Estamos em uma floresta muito famosa que fica perto da cidade de Chengdu e essa floresta é conhecida por 2 coisas. Ela tem 10.000 ciprestes que têm até 2.000 anos de idade e a outra coisa é que está localizada em uma região montanhosa onde foi construída um antigo caminho que ajudou muito na comercialização de diversos produtos, desenvolvimento comercial. Mas de qual peça de tecnologia estamos falando? Estamos falando nada mais, nada menos do que desta maquininha de café. Acho que é uma daquelas coisas que você nunca espera encontrar no meio de uma floresta, mas bom, por que não aproveitá-la? A tecnologia está em toda parte na China. Até aqui, onde as árvores têm 2.300 anos e meu café está pronto. Pode parecer um pouco estranho para vocês, mas o que acabamos de ver não foi um casamento, não foi a iniciação de nenhum imperador nem de nenhum líder político, e sim a finalização da contagem e auditoria das árvores que estão nesta região. E é que durante as dinastias Qin, Ming e Qin foram plantados mais de 10.000 ciprestes. E ao longo da história da China, em diferentes períodos, o cipreste foi considerado um símbolo de força, resiliência e testemunha dos acontecimentos históricos, das guerras. Na verdade, esta escultura que temos aqui é uma escultura do general Zhang Fei, que na China é um símbolo de disciplina, guerra e vitória. E essa pessoa, além de ser muito habilidosa na arte da guerra, quando foi prefeita ou governante desta região do reino de Shu, cuidou muito bem dos ciprestes, não apenas contando-os, mas também catalogando-os, medindo-os, analisando-os. E é por isso que, até hoje, as árvores desta região são chamadas de ciprestes de Zhang Fei, em homenagem a essa pessoa que cuidou delas por tanto tempo. Olhem os troncos. São extremamente grossos e muitos deles estão plantados aqui há mais de 2.000 anos. Imagina o que essas árvores poderiam contar se pudessem falar. Mas enfim, aqui já temos a forma moderna de catalogar. Eles colocam uma placa com um número de série e um código QR. Te mostra todas as informações específicas da árvore cujo código QR você escaneou. E eu acabei de perceber que, por exemplo, este aqui tem 1.600 anos, esta é a árvore mais antiga de todo este recinto. E dizem que você tem que tocá-lo porque ele transmite vida, prosperidade e boa energia.
E isso significa que você vai viver uma vida muito, muito longa. Então, se estiverem neste lugar, não deixem de tocá-lo. Dá muita sorte. Mas continuando com esse passeio, estamos aqui bem na entrada da passagem de Jiangmen. Hoje em dia, eles transformaram isso em um parque turístico para que seja mais atraente para os visitantes. Vocês podem encontrar aqui todos os serviços e essa parte da história da China pode ser promovida, assim como as áreas que fizeram parte dela. Aqui temos o mapa do passeio que vamos fazer agora. Estamos neste ponto aqui. Vamos até aqui, que é onde está o portão que servia como controle de tráfego dessa rota. Esta fortaleza que está aqui atrás é basicamente o portão para outro país. Como eu comentei antes, em uma época da China existiram 3 reinos. Agora mesmo estamos visitando vários lugares importantes do reino de Shu, que eram descendentes da dinastia Han. E basicamente esse portão aqui era a passagem para outro país. Esse era como o limite. Era a fortaleza mais importante do reino porque Sichuan, que era a maior parte do reino de Shu, está toda cercada por montanhas. Mas no meio é totalmente plano. Por isso, se eles não conseguiam parar a invasão de outro reino por esse portão, não só ficavam presos com o inimigo entre tantas montanhas, como também não tinham muitos lugares para se esconder. Se estivéssemos nos tempos antigos, basicamente estaríamos cruzando para outro país. Olhem que vista espetacular! Porque além disso, hoje, como está chovendo, tem neblina, nós encontramos as diversas cores das árvores. Eu ouço daqui o rio que está lá embaixo, que vai fluindo. Não há dúvida de que quem estava guardando este portão tinha uma vista incrível. A partir do momento em que cruzavam este portão, já estavam no reino de Qin, cuja capital era Xi'an. Chegou o momento de falar especificamente sobre um tema que me fascina, a comida de Sichuan. Delicioso. Desta vez estamos experimentando algo que nunca tinha acontecido comigo antes, que é um banquete de tofu. Isso mesmo, como vocês ouviram, este banquete é especializado em pratos feitos com tofu. Alguns estão misturados com carne, com peixe, mas agora vou contar para vocês como eles são preparados e qual é o sabor deles. Este aqui é um dos meus pratos favoritos em toda a China e se chama Mapo Tofu ou Mala Tofu. Depende se tem carne ou não, o nome muda. E assim como é vermelho, deveria ser bem apimentado. Eu aguento bem porque no México se come muita pimenta e é por isso que a Max e eu adoramos a comida dessa província. Entre elas, o hot pot, o Mapo Tofu, a tsuji. Além disso, não é qualquer tipo de pimenta, mas sim o picante característico dessa região da China, que é o picante adormecedor, ou mala. É a minha favorita. Os chineses adoram basear os nomes dos seus pratos em histórias ou lendas do país. Este aqui é como o tofu da montanha que explode. E eu não entendi muito bem do que se trata, mas tem a ver com o lugar que visitamos anteriormente e como as montanhas protegem a região de Sichuan. Bem interessante, mas mais interessante vai ser provar o sabor. Vamos pegar um pouquinho. Uma boa mordida de tofu. Olhem só esse molinho. O tofu é um alimento que pode ter várias texturas. Pode ser mais firme, mais aguado. No caso desse tofu, a textura é bem firme, mas não sei o quão picante ele está. Então vamos experimentar. Está bom, salgado, não é picante. Às vezes a cor vermelha da comida chinesa engana. Esse aqui é bem menos picante do que o mala que comi há pouco. Escorre além dos olhos do tofu. Tomem cuidado com a roupa porque se respingar um pouquinho, vocês vão manchar e nunca mais sai. Comida chinesa sempre tem que comer com cuidado. Delicioso. Vamos experimentar um último tofu, que é esse chamado Lao Laoma Tofu. Esse aqui é bem mais suave e eu não sei com o que está temperado, mas esse negócio de ser velho parece que é fermentado. Vamos ver qual é o gosto. Aparenta ter sido apenas grelhado. É natural e ajuda a limpar o paladar, já que o restante está bem temperado. Está gostoso. Estamos chegando ao nosso próximo destino, que é nada mais nada menos do que a antiga vila de Zhaoyaohua, que fica a pouco mais de 18 quilômetros do passo de Yanmen e do portão de Yanmen que vimos anteriormente neste mesmo vídeo. Esta tarde vamos pegar um trem de volta para Chengdu para amanhã voarmos para nossa casa em Shenzhen e nos prepararmos para a nossa viagem ao México. Mas antes eu queria vir explorar este lugar que ainda faz parte das rotas do reino de Shu. Justamente por sua proximidade com o desfiladeiro e o portão de Yanmen, que levavam a outro reino, este vilarejo se tornou um lugar muito importante de caráter militar. É curioso, pois se tivesse ocorrido uma grande guerra aqui, tudo ao redor estaria destruído.
No entanto, o vilarejo de Yaohua é muito famoso por preservar muito bem sua arquitetura tradicional que data de 2000 anos atrás. E é só olhar ao meu redor. Embora estejamos em uma rua turística, dá para perceber também quais elementos são e quais não são originais. Olhem os telhados, eles não foram colocados ontem. Ao longo desses 88 dias e dos 5 anos que vivemos aqui na China, vimos muitos vilarejos antigos. E devo dizer que tanto para o Max quanto para mim, às vezes já é difícil explicar por que vocês deveriam ir a esse lugar em vez de um vilarejo antigo em Pequim, ou em Yunnan, ou na cidade que vocês estão visitando, porque a verdade é que existem em todo lugar, mas neste caso é diferente. E é que o percurso que fizemos nos últimos dias por diferentes vilarejos que ficam em pontos estratégicos das rotas do Reino de Shu me fez mergulhar ainda mais na história deste país, que eu não conhecia absolutamente nada. E não é a mesma coisa quando te dizem que a China era composta por países diferentes do que estar na porta de Yanmen e entender que de um lado da porta havia um reino e do outro lado havia outro reino. Além disso, aprender que uma das estradas mais importantes da época, que era a Estrada do Boi de Ouro, chegava até Xi'an. Isso me ajudou a conectar a importância de ambos os reinos e o papel que isso tem hoje na história. Ir visitar um lugar como os Guerreiros de Terracota, que é o mausoléu da pessoa a quem se atribui a unificação deste país. Mas enfim, já sinto que falei demais para vocês. Até a Ximi comenta. Quanto tempo essa mulher fala? O que será que está dizendo? Falar da história da China é complicado, né, Simi? Ximi? Estava tentando entender a história dos 3 reinos, mas são muitos nomes para lembrar. E cada lugar que a gente vai tem um significado extremamente importante que nós tentamos explicar no vídeo para vocês. Mas é difícil conseguir compactar todas essas informações para caber em um vídeo de 20 minutos. Exatamente, nunca foi dito melhor. E é que quando explicamos tudo isso para vocês, lemos e lemos e lemos e estamos constantemente pensando como posso resumir isso para que minha audiência não se entedie, mas ainda assim dar a melhor informação e a mais importante. Pois esse é o trabalho que temos feito nesses dias e tem sido muito complicado para nós. Mas eu já desisti e me rendi aos prazeres da boa comida. É muito bom. Está crocante. Tem gosto de semente de girassol. Olhem todas essas crianças. Vocês vão para a escola? Estudo de campo. Estudando fora. Ah, doce. Então divirtam-se bastante. Tchau, crianças. Tchau. Li que nesta vila há muitos templos budistas e taoístas e que suas tradições e festividades estão muito ligadas a essas crenças espirituais. Assim que acharmos um templo, veremos se podemos entrar e eu mostro como eles são. Agora que estávamos passeando por esta vila, eu estava me perguntando por que sempre nas vilas chinesas existem esse tipo de arco que está aqui atrás de mim e o que eles significam. E de acordo com o que encontrei na internet, esse tipo de arco é chamado de Pailu, significa algo como edifício com placa. E são estruturas arquitetônicas que normalmente são usadas para cerimônias ou para comemorar um evento, para homenagear uma pessoa que fez uma grande contribuição para este vilarejo. Por exemplo, uma família que doou dinheiro para a construção de alguma coisa. Ou, no caso do lugar onde estamos, eu acho que muitas dessas podem estar relacionadas com os militares que protegeram esta região. E outra coisa bonita que encontrei é que muitos desses estão dedicados a mulheres que se destacaram por sua grande virtude ou a famílias que promoveram muito a educação. Eu acho algo muito bonito de se colocar aqui porque, além disso, é um monumento que preserva tanto as boas contribuições das pessoas quanto a herança cultural desta região da China. Nesse tipo de vilarejo, o que é mais autêntico nem sempre está à vista de todos. É que a gente gosta de entrar nesse tipo de vielas aqui, que são das mais estreitas que existem e é onde o pessoal mora. Vamos ver se não mandam a gente embora. Essa é a verdadeira China. Isso aqui deve ser como o pátio comunitário. E é que na China se vive muito assim. Existem comunidades onde eles têm cozinhas compartilhadas e áreas comuns que talvez você teria só para você na sua casa. Para vocês terem uma ideia, é assim que as pessoas vivem nesse tipo de lugar. Acho que não dá para ver nada, mas ali está a caminha que ao mesmo tempo tem um encosto para funcionar como um sofá. Vocês podem perceber que é um ambiente bem simples, mas está muito limpo, está arrumado, está bem organizado, tem suas plantinhas.
Acabei de me deparar com um panorama muito interessante deste vilarejo. Isso aqui é a entrada do templo confucionista de Yaohua. E é que os templos confucionistas são templos muito importantes dedicados a honrar os ensinamentos de Confúcio e a educação neste país. E é aqui que, nos tempos imperiais, eram feitas as avaliações oficiais dos conhecimentos confucionistas. Todos esses valores e toda essa filosofia vinham dos ensinamentos de Confúcio, que foi um grande filósofo. A sociedade chinesa, suas tradições e muitos aspectos culturais são regidos pelos ensinamentos do legado deixado por esse filósofo chamado Confúcio. Por exemplo, vocês vão perceber que os chineses se esforçam muito mesmo para estudar. E é que Confúcio é considerado a pessoa que deu importância à educação na sociedade chinesa desde os tempos antigos. Hoje em dia, esses templos também são lugares muito importantes porque é aqui que as pessoas vêm orar e pedir, por exemplo, quando vão enfrentar uma grande prova. Por exemplo, o Gaokao, que é o exame de admissão às universidades chinesas e que para eles, em poucas palavras, define sua vida, define seu futuro, toda a sua vida. O sucesso que você vai ter depende desse exame. Agora não vamos poder entrar porque já não temos tanto tempo. Vamos comer e depois vamos para a estação de trem. Mas as outras coisas que eu queria mostrar para vocês são esses sinos que estão aqui, que me lembraram bastante os que encontramos nos templos de Shangri-La. Só que se vocês repararem, esses não giram, eles se movem de um lado para o outro. Ao contrário dos sinos tibetanos, esses antigamente eram usados como instrumentos musicais em cerimônias. E dizem que esses sinos só têm 2 notas. Mas enfim, a terceira coisa interessante é que aqui temos uma cabine para fumantes. Tudo o que você precisa fazer é entrar aqui e até tem um isqueiro. É para você apagar o seu cigarro e jogá-lo fora para não ficar jogando na rua. E também tem uma TV para entreter enquanto você fuma. Acabamos de chegar à estação de trem de Guangyuan, que é a cidade onde estamos e onde fica o condado de Zhao de Alhua, com o vilarejo antigo onde estávamos antes. Eu não sabia que esse lugar era tão grande, achava que estávamos mais no meio do nada, mas na verdade não, isso aqui é uma cidade de verdade. Mas enfim, não vamos perder tempo. Vamos entrar logo na estação de trem, estamos atrasadas. Obrigada. Bem-vindas de volta a Chengdu. Estou tão feliz que aqui não faz tanto frio. Lá, entre o frio e a chuva, só queríamos ser como pintinhos se aconchegando nas cobertas. Sério, o frio úmido é muito doido, não tem como se livrar dele. E olha que eu estou usando o mesmo casaco que usei em Dongbei, onde fazia menos 30 graus, esse é o casaco que estou usando aqui, e mesmo assim eu sentia frio. Agora que voltamos à cidade, ainda temos tempo e quero mostrar 2 lugares para vocês. Caso vocês decidam visitá-la na sua viagem à China, o que eu acho bem provável porque Chengdu é um dos destinos mais famosos para visitar em qualquer roteiro para esse país. E vocês acreditam que o mesmo trajeto de 5 horas que fizemos outro dia de ônibus, levamos só 1 hora para fazer de trem? Viagem de trem na China é a melhor opção para longas distâncias. Se o percurso tem até 7 horas, sempre preferimos o trem. Se for mais de 7 horas, aí sim a gente prefere o avião. Que loucura essa tela de shopping, vocês já viram isso? Olhem o formato, parece que ela derreteu. Se a tela no primeiro andar do prédio já não fosse suficiente, olha só o que temos aqui. Estamos no terraço e eles têm um monte de instalações para você se divertir ao ar livre. Diego descobriu que dá para ficar em pé no vidro, mas não sei se vocês teriam coragem. Olhem a vista ao redor. E claro que, como estamos na cidade de Chengdu, lar do panda vermelho e do panda gigante, aqui está uma grande escultura do panda vermelho. Não sei qual a altura disso, é enorme. Uau, olha só que fonte incrível. Essa é definitivamente, se não a fonte mais incrível que já vi na vida, uma das mais incríveis. O conceito é super criativo, combina totalmente com o tema da cidade. E eu adoro como ela muda de cor. Olhem os efeitos que a água cria. Parece que está escorrendo um arco-íris de um bambu. Vou me aproximar, mas é difícil porque a água da fonte espirra em você sempre.
Esse é um dos exemplos perfeitos para aquelas comparações de expectativa versus realidade. E é que vocês veem a fonte muito bonita, mas é super difícil tirar uma foto ou gravar um vídeo porque o tempo todo você está se molhando, sua câmera se molha. Então você tem que tentar várias vezes. E pra mim definitivamente não deu certo. Olhem só, achei que tinha ficado lindo, mas olha eu aí. Correndo com a câmera molhada não dá pra ver nada, nem a fonte. Dava pra ver melhor daqui de onde estou. Olhem só essa garota que ficou toda molhada. Que maravilha! Lá vai essa garota também que está prestes a se molhar. Olhem só a Simi, ela está toda encharcada. Mas enfim, hoje o vídeo termina por aqui. Foi uma grande jornada de muitos dias. Estamos muito cansadas, mas muito felizes de ter chegado até aqui. Vale muito a pena vir para Chengdu, com certeza. E também para todas as cidades antigas que visitamos esta semana. Mas enfim, provavelmente no próximo vídeo estaremos finalmente viajando para o México. Se tudo der certo, então fiquem de olho porque vai ser muito legal.